Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Vê. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês, mais uma vez, mais uma noite. E antes de começar a aula, antes de iniciar aqui a nossa revisão de filosofia, queria fazer um comentário com vocês aí sobre o nosso simulado, né, diretor? A gente teve nesse sábado, para quem acompanhou aqui, a revisão do simulado, né, a resolução do simulado de humanas, né? Fizemos questões de geografia, de literatura, filosofia e por aí vai. E a gente tem também um simulado que está rolando aí, né? Que é o simulado de exatas, né? O simulado de matemática, de natureza. E eu queria passar para vocês algumas informações desse simulado antes de a gente começar a aula de hoje. Primeira coisa a te dizer é que esse simulado é completamente gratuito. Todo mundo pode fazer esse nosso simulado aqui do ProEnem, tá? Esse simulado, para você fazer, você entra aqui nesse link, www.simuladão.proenem.com.br, beleza? Só clicar nesse link aqui ou de alguma forma você digitar aí no seu navegador esse link aqui que você vai conseguir ir direto para ele e você vai poder fazer o segundo dia. Ah, Leandro, mas já não fiz o primeiro. Não tem problema, você pode fazer o do segundo dia, tá bom? E esse do segundo dia contém questões de química, física e biologia, 45, e mais também questões de matemática, mais 45 questões de matemática aí no caso. Esse simulado ele tem 5 horas máxima aí de duração, tá? E ele vai até o dia 1º, dia 1º vulgo amanhã, beleza? Ou seja, até amanhã, 11h59 da noite, você pode fazer. Então, se fosse você, se inscreve aqui, para acabar essa aula, no intervalo, você se inscreve. E amanhã, ao longo do seu dia, você não perde essa oportunidade aí, tenta fazer porque é bacana para você testar aí novas questões e ver como você está indo nesse processo de preparação para o vestibular, beleza? E também vale lembrar que no próximo sábado, né, 2 da tarde, a gente também tem um processo de correção. E vai estar aqui, né, o Rodrigo Reis, o Arthur, o Carol, o Glaucio, o Viug, a galera toda de exatas de natureza aí, resolvendo com vocês. Tranquilidade? Belezinha, diretor? Vamos lá, vamos começar nossa revisão hoje, nossa revisão aqui de filosofia, dos temas que a gente trabalhou mais recentemente em nossas aulas, tá? Vamos falar bastante aqui hoje de filosofia contemporânea, aqueles autores ali do século XIX, do século XX, que de alguma forma são autores cada vez mais recorrentes na prova do vestibular. Então vamos lá. Questão número 1, uma questão do Enem 2023. Tranquilo? Vem comigo, olha só. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento, que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por. Diretor, vem comigo aqui rapidinho para mostrar para os alunos uma coisa. Quando a gente pensa na filosofia, né, a gente tem uma parte da filosofia que a gente nomeia de teoria do conhecimento. Tá? A teoria do conhecimento
é um modelo filosófico que se desenvolve na filosofia há muitos séculos, mas que ganhou o seu auge, o seu momento ali de maior importância por volta do século XVI. E essa teoria do conhecimento, ela tem algumas correntes de pensamento, né? Entre essas correntes de pensamento, existe uma muito famosa que ficou conhecida como sendo o racionalismo, tá? E esse racionalismo, ele tem uma questão relevante que é a seguinte: ele tem um autor que é o seu autor de destaque, que é o autor que normalmente aparece realmente nas provas, que é a figura de um francês chamado Descartes, ou se você quiser abrasileirar o nome dele, Descartes, beleza? O Descartes, ele é um autor que nasce no ano de 1596, ele morre no ano de 1650 e a sua teoria dentro do vestibular pode ser chamada de teoria racionalista ou também chamada de teoria cartesiana. Por que cartesiana? Porque o Descartes é o cara que criou um tipo de modelo de pensamento chamado método cartesiano. Então ele também é chamado de um autor cartesiano. A filosofia do Descartes é uma teoria que ela passa por um processo que a gente chama de um processo de uma certa dualidade. Bife ancho maturata R$ 39,98. Margarina Aquário 1 kg nessa embalagem 500 gramas saem por R$ 5,99. Arroz branco Tio Bruno R$ 24,95. Feijão Supermarket R$ 6,97. Açúcar Caravelas ou Neve R$ 3,79. Antártica com 18 nessa embalagem cada sai por R$ 2,79. Stella Artois Long Neck R$ 4,99. Leite Quatá ou Bodão litro R$ 4,87. É preço, é perto, é supermarket. Beba com moderação. Que a gente chama de fenomenologia. Essa corrente chamada fenomenologia acredita que o meu corpo, o que o autor chama de corpo vivido, ou seja, o que é o corpo vivido? É o corpo que eu vivo, beleza? Esse corpo vivido é um corpo que traz para mim perspectivas e traz para mim uma certa forma de experimentar o meu mundo, a minha vida. Os autores da fenomenologia, eles acreditam numa ideia que é uma junção. Como assim uma junção, Leandro? A junção entre corpo e mente. Corpo e mente. Diretor, bota para eles lá a questão. Eu vou falar daqui, mas bota para eles a questão lá. Repara na questão ali, ó. Repara na questão aqui, deixa eu vir aqui para te mostrar. Repara aqui que ele fala, ó. A raiva é um pensamento. E aí o autor do texto, que é o Merleau-Ponty, que é um autor da fenomenologia, ele fala assim: devo confessar que para ele a raiva não estava fora do corpo, mas estava dentro dele. Volta para cá. Ou seja, para os autores da fenomenologia, o corpo e a mente estão juntos. Para o racionalismo de Descartes, o corpo e a mente são coisas separadas, tá bom? E aí vamos voltar para lá agora, vem comigo. E aí ele pergunta o seguinte: no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana, ou seja, de Descartes, aparece como contraponto ao texto. O texto fala de uma coisa junta. O Descartes, que é um autor cartesiano, fala que é algo separado, ou seja, apresenta uma visão dualista. Por que dualista? Porque é uma separação. A ideia para um da mente de um lado, para outro da corpo do outro. E para o autor do texto, que é Merleau-Ponty, que é fenomenologia, uma coisa única. Ah, Leandro, isso aqui é fácil. Essa questão não seria uma questão fácil. Essa questão para o Enem seria uma questão difícil, porque ela exige que você saiba o que é cartesiano, ela exige que você saiba a diferença da fenomenologia para a visão descartiana, para a visão racionalista, tá bom? Então não seria uma questão fácil. Essa questão aqui é uma questão do Merleau-Ponty, ou seja, um autor que é pouco estudado, pouco falado. Os autores da fenomenologia, eles se inspiram muito, pegam muito de uma origem empirista, né, do empirismo. Então, sem dúvidas aqui, é uma questão difícil, melhor tirar dúvidas logo. Caio, professor, a fenomenologia usa saberes empíricos? Usa. Marina, não entendi nada dessa questão. Mas entendeu agora, Marina? Eu só não tinha entendido antes. Agora você entendeu? Beleza. Tayane, quando fiz essa questão, eu só acertei pelo porém no texto. O texto dá um indício ali pra gente de uma separação, de uma diferença. Mas já é uma questão difícil. Você teria que saber cartesiano e saber a diferença de Descartes para os autores da fenomenologia. Tá bom?
Vamos falar do resto aqui, né? Letra B, confirma uma tese naturalista, ninguém falou de questão naturalista, de natureza humana. Letra C, demonstra uma premissa realista, ninguém falou de realismo, tá? D, sustentar um argumento idealista, vem de uma ideia, de uma perspectiva das ideias transformando, também ninguém falou disso. E letra E, defender uma posição intencionalista, esse termo a gente nem utiliza na filosofia dentro do ensino médio, tá? Então não tem como ser essa, o gabarito vai ser a letra A. Tá bom? Vamos para a próxima, questão número 2 do Enem 2023 também. Texto 1. Gerineldo dorme porque já está conformado com o seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e de azar. Melhor que ninguém, Gerineldo conhece o coeficiente da dilatação de suas janelas e mantém marcado no termômetro com uma linha vermelha o ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçados em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. Gabriel Garcia Marques, o pessimista. Texto 2. A situação é o sujeito inteiro. Ele não é nada a não ser sua situação. E é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. E o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, se assim quisermos, ou são as coisas a reenviar o sujeito à imagem dele. É a total facticidade, a contingência absoluta do mundo, do meu nascimento, do meu lugar, do meu passado, dos meus redores, e é a minha liberdade, sem limites, que faz com que haja para mim uma facticidade. Um texto do Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês. O Sartre está colocando para nós aqui uma coisa que é talvez a sua frase mais famosa. O Sartre fala que o homem está condenado a ser livre, que o homem é a sua liberdade. Como assim a sua liberdade? O Sartre vai dizer que o homem nasce livre, e por nascer livre, o homem ao longo do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua vida, o homem vai se formando, o homem vai se fazendo. São as escolhas que esse homem tem ao longo de sua vida que o formulam, que o fazem, que o estabelecem. E aí vem a pergunta. A postura determinista adotada pelo personagem Gerineldo, contrasta com a ideia existencialista, contida no pensamento de Sartre, porque ele quer saber qual é a diferença do texto 1 para o texto 2. No texto 1 você tem uma pessoa que está acreditando que pode prever tudo o que vai acontecer, que pode prever tudo o que vai ocorrer, porque ele está tentando encontrar até como a janela dele pode dilatar. Enquanto no texto 2 tem alguém que vai dizer assim, meu querido, você é livre. Então são as escolhas que vão te formar. Não existe uma previsibilidade do que está para acontecer. Tá? E aí ele pergunta qual é a diferença, ou seja, qual é o contraste, qual é a separação existente. Questão também difícil, tá? Ambas do mesmo Enem, 2023. Questões de filosofia quase sempre são as mais difíceis da prova de humanas. E aí ele pergunta pra gente esse contraste. Letra A. Evidencia a manifestação do inconsciente. Repara que o ponto aqui do inconsciente é acreditar que eu realizo ou faço um ato por algo que está dentro de mim. Eu realizo ou faço um ato por algo inconsciente em mim. Mas o texto não fala disso, fala de escolha, a escolha do indivíduo. Letra B, nega a possibilidade de transcendência. Ou seja, o que é transcendente? Transcendente é o que está fora de mim. É o que está além de mim. Os dois textos eles contrastam porque um dos textos acredita que dá para prever o que vai acontecer. No segundo texto fala que não dá para prever o que vai acontecer, porque eu sou livre, as coisas vão acontecer. Então está se negando a transcendência, está se negando o que vai transcender, o que pode acontecer, o que está fora de mim. O gabarito vai ser B de bola. Repara que estamos fazendo aqui questões de nível difícil. A 1 e a 2 são questões de nível difícil. Coloquei elas de cara para você acordar e se ligar que filosofia não se aprende só vendo aula. Filosofia se aprende vendo aula, mas também fazendo questões. Por isso é tão importante você que é assinante da plataforma, sempre acabar as aulas, de fazer as questões, para você se adaptar a esse vocabulário que o Enem tende a cobrar de cada um de vocês. Belezura? Tranquilidade? Tem pergunta ali, diretor, dentro da plataforma. Lorena, Leandro, ainda não entendi a diferença entre esses dois textos da questão 2. Pode repetir, por favor? Lorena, olha aqui. Você tem um texto número 1 de um cara que está tentando prever tudo o que vai acontecer na vida dele. Ele quer prever a dilatação da janela. Ele quer prever quando vai quebrar os vidros.
Ou seja, ele está querendo prever o mundo. E tem um texto 2 que o cara fala assim, meu querido, a vida é livre. E se a vida é livre, a liberdade faz com que você não tenha nada que seja um fato. As coisas vão acontecer e você, evidentemente, não tem como ter certeza acerca delas. Então tem uma diferença entre os dois textos, tá? Vamos ver porque as outras estão erradas. C. Contraria o conhecimento difuso. Gente, conhecimento difuso é um conhecimento variável. Nenhum dos textos fala sobre conhecimento variável, tá? D. Sustenta a fugacidade da vida. Fugaz é aquilo que passa rápido, que é imediato. Como se a vida passasse rápido. O ponto dos textos não é debater sobre a vida. E muito menos sobre a evolução biológica, né? Então fica como gabarito a letra B de bola. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão, número 3. Essa 3 já é um pouquinho mais fácil. Não é fácil não é fácil. Eu seria média, vamos assim dizer, mas é mais fácil que a 1 e que a 2. Tá bom? Vamos lá. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois de um lado a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades de outro, a burguesia. Então se reservará à ilegalidade dos direitos a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis. E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários para as ilegalidades de bens, para o roubo, os tribunais ordinários e os castigos para ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais com transações de acomodações, multas atenuadas. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da... Repara o seguinte, ele tem um texto do Foucault. Foucault é o cara da vigilância. Foucault é o cara que fala para nós da necessidade de gerar punição, de como é relevante para a sociedade que de alguma forma quer gerar seres dóceis um processo punitivo, de controle para com aqueles que cometem atos errados. E aí ele pergunta o seguinte, caracterizar o poder punitivo por meio de quê? Ele quer saber como podemos caracterizar a punição. E aí vem a letra A. Gestão de ilicitudes. Talvez você nunca tenha ouvido falar a palavra ilicitude, mas ilicitude vem de ilícito. O que é ilícito? É o que é proibido, né? Ai, fulaninho cometeu um ato ilícito. É algo proibido, é algo que não poderia ter sido feito. Quando eu vou fazer uma gestão do que é proibido pela justiça, é o que ele falou no texto. O texto está falando de lei, de regulamento, né? De ilegal ou ilegal. Então, o gabarito vai ser a letra A. Por quê? O texto está colocando para nós uma ideia que é gestar, ou seja, organizar o que é ilícito, o que é crime, pela justiça. E é isso que a justiça faz. Todos os dias o que a justiça faz é gestar as ilicitudes. Ah, Leandro, mas aí eu me confundi, porque você se confundiu com as palavras. Tem que ler com calma. Ilicitude vem de ilícito. Gestar o ilícito é organizar o ilícito. Quem organiza o ilícito? A justiça. Quem pune quem comete ato ilícito? A justiça. Então, gestão das ilicitudes pelo sistema judicial, tá? Vamos ver as outras. B. Aplicação das sanções pelo modelo equânime. Equânime vem de algo igualitário. Você aplica sanções de forma igualitária? Todo crime é punido igual? Claro que não. C. Supressão dos crimes pela penalização severa. Supressão vem de suprimir. Suprimir é tirar. Tirar os crimes pela penalização severa. Você não tira esses crimes estão lá, tá? D. Regulamentação dos privilégios pela justiça social. Se tiver justiça social, não tem privilégio, tá? Letra E. Repartição de vantagens pela hierarquização cultural. Gente, o texto nem falou de hierarquia cultural, tá? O texto está falando de modelo punitivo, como ocorre punição, gabarito letra A. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para vocês. Questões de filosofia têm que ser feitas com o dicionário do lado. Questões de filosofia você não pode passar batido por palavras que você não conhece. Você vai melhorar em filosofia quando você, a cada palavra que não conhecer, você parar e entender o que ela significa. Essa questão aqui é uma questão que você se enrolaria por não saber o que é equânime, por não saber o que é supressão, por não saber, por exemplo, o que é hierarquização, por não saber o que é ilicitude. Então, questão de filosofia você vai precisar
saber as palavras, tá? Vamos lá. Vamos lá. Professor, não entendi a letra C. Pode explicar? Como assim suprir? Não é suprir, não, é supressão. Supressão é tirar, tá? Você está suprimindo os crimes de penalização severa. Você não faz isso. Esses crimes continuam existindo, eles continuam lá. Tá bom? Tranquilidade? Vamos lá, vamos seguir. Questão número 4. Foucault de novo. Então repara que Foucault caiu em 22 e Foucault caiu em 23, né? Será que vai ter em 24? Será? Será? Vamos ver, né? Questão número 4. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição. Ao exílio cerca, deixa-se que se perca lá dentro, como numa massa que não tem muita importância. Diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro, a lepra e a sua divisão, a peste e seus recortes, uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia... Foucault! Modelo autoritário, sistema de controle. O texto está falando de leprosos. Para quem não sabe, leprosos vem de lepra, que é uma doença. Então repara que a pessoa doente, seja lá qual doença for, se for uma doença grave, essa pessoa ela serve para o capitalismo? Não. Por que não? Porque o doente não trabalha. O doente não entrega. O doente não é útil, o doente não é produtivo. Então, para o capitalismo, eu preciso disciplinarizar esse doente. Como é que eu disciplinarizo o doente? O curando. Ou o curando, ou o afastando, no caso de doenças contagiosas. Então, durante muito tempo, né, doenças altamente contagiosas como a lepra eram recebidas da seguinte maneira: pega o leproso e isola. Para que ele não contamine mais ninguém, para que ele não atrapalhe o sistema, para que as pessoas não sejam contaminadas e parem de produzir. Então, quando ele fala que o leproso é colocado numa prática de rejeição, um exílio, está colocando o leproso jogando para fora, tirando ele da sociedade, porque ele não serve. Foucault vai dizer que isso já foi feito durante muito tempo. E ele vai dizer que isso é uma forma de controle, que se baseia em quê? Letra A. Formação de uma sociedade disciplinar. Meu querido, falou sociedade disciplinar, sua mão tem que tremer para marcar, porque o Foucault sempre fala de sociedade disciplinar. O gabarito é letra A. Está se tentando fazer um processo de transformar esse corpo num corpo dócil, num corpo disciplinado. Gabarito, letra A. Beleza? Tranquilidade. Diretor, bota para mim as perguntas ali. 3 perguntas novas, vamos lá. Júlio, as teorias do Foucault se baseiam numa crítica do capitalismo? Júlio, algumas partes da teoria do Foucault, sim. Tá? Isabelle, quais termos difíceis, palavras específicas da filosofia o Enem aborda mais? Por exemplo, o dialético. Isabelle, o que mais tem? São dezenas, não teria como te falar aqui durante essa aula, né? Você tem metafísica, epistemologia, dialética, segregação, hierarquização, tem muitas palavras que o Foucault cobra, tá? Você falou da dialética. Dialética é um termo da filosofia que significa, né, muda a significação para cada autor. Mas, de forma geral, dialética vem de movimento, de mudança, alteração. Tá? Mas é aquilo, você tem que se acostumar com esses termos, e para se acostumar, só fazendo questão. Você vai pegando essas palavras e vai naturalizando elas. Quem aqui já está fazendo Enem há alguns anos e faz estudo de verdade, essas pessoas estão, evidentemente, já se acostumando com essas palavras, de tanto as ouvirem ao longo das aulas. Tá bom? Tranquilidade? Belezinha? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão número 5, Enem 2021, que fala assim: minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é o amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que... Vamos lá, tem muita coisa a falar nessa questão aqui. Primeiro, Nietzsche fala sobre um conceito chamado amor fati. Amor fati significa amar o destino. Amor fati significa amar o destino. Que destino? Aquele que lhe foi concedido na sua realidade. Ou seja, amor fati significa amar o que eu tenho. Ah, mas por quê? Porque tem que aceitar. Aceita o que você tem, né? Então, assim,
Amor fati significa uma coisa que ele vai dizer que é o seguinte: não desejar nada além daquilo que é. Então, se eu tenho, sei lá, um filho que é de um jeito, aceita ele como ele é. É o que você tem. Não precisa ficar lutando, brigando, questionando. Aceita, é o que dá. É o que tem pra hoje. Beleza? Então, amor fati não é uma coisa meio, ai, maktub, eu amo o futuro. Não, 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 calma. É amar o que ocorre. É amar o que acontece. É amar o que tem pra você. Tá bom? E aí, depois ele pergunta o seguinte: por que isso aqui vai contra a tradição cristã? Por que vai contra a tradição cristã? Porque para o Nietzsche, esse amor ao destino tem que acontecer, mas não por causa de Deus. O Nietzsche não defendia a ideia divina, a ideia de Deus. Então o Nietzsche, ele não acredita que exista algum tipo de determinação divina que escolha a quem eu sou, que determine a quem eu sou. Para o Nietzsche, a ideia de Deus é uma ideia que é inexistente. Então a ideia dele é uma ideia contrária à divindade. Então ele defende que eu tenho que aceitar o destino, aceitar o que eu tenho, aceitar o que foi dado a mim, não que foi dado por alguém, mas o que acontece comigo, mas não porque Deus me deu, tá? Não por uma noção divina. Beleza? Pergunta: combate às práticas sociais de cunho afetivo. Ele está combatendo o afeto? Ser a favor do amor fati é ir contra o afeto? Não. B. Impede o avanço científico. Gente, ir contra a ideia divina não necessariamente impede o avanço científico. C. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Gente, ele nem falou sobre paganismo, tá? O paganismo é simplesmente a visão que você tem um tipo de percepção contrária ao cristianismo. Não é o caso. D. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. O Nietzsche não condena, tá? Pelo contrário, o Nietzsche era um fã dos pré-socráticos. Letra E. Consagra a realização humana ao campo transcendental. É essa a resposta. Por quê? A tradição cristã, ela, ó, vem comigo assim, ó, consiste em uma crítica à tradição cristã. A tradição cristã que consagra a realização humana ao campo transcendental. Para os cristãos, o que consagra o homem é o transcendente. O que é transcendente? É o que está além de mim. É o que vai além de mim. O Nietzsche concorda com isso? Não, gente. O Nietzsche critica isso. O Nietzsche critica essa ideia que a tradição cristã se baseia no campo do transcendente, do que está acima dos indivíduos. O gabarito vai ser letra E, aqui no caso. Leandro, a questão é difícil? Média. Por que média? É difícil porque é de um autor difícil. Nietzsche é difícil. Tá? Agora, é uma questão que se você souber um pouquinho do Nietzsche, você desconfiaria de uma corrente, por exemplo, de uma visão do cristianismo, né? Que coloca o transcendente como resposta. Deixa eu fazer mais pergunta aqui. Vamos lá, perguntas novas. Wanda, professor, relembra mais sobre Foucault, o que ele defende. Wanda, Foucault é aquele autor que defende que a gente tem que viver numa sociedade, né, que a gente vive, na verdade, numa sociedade que quer indivíduos produtivos, disciplinarizados, que entreguem produção a todo tempo. Foucault é aquele autor que acredita que a gente foi criado, doutrinado, moldado para ser produtivo em nossa realidade, tá? Bruno, boa noite, professor. Por que questão 4 não é C? Questão 4 não é C. Banimento da autoridade repressora. Você, quando pensar em Foucault, pensa numa sociedade que é uma sociedade que tenta impor disciplina, colocar disciplina. Eu vou banir a autoridade? Claro que não. Eu vou apoiar a autoridade, não banir a autoridade, tá? Então não pode ser essa. Foucault é um autor que está falando que existe repressão. Se existe repressão, eu não posso banir quem faz repressão, tá? Questão número 6 agora. Questão 6, Enem 2020, fala pra gente o seguinte, texto 1. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos, e os pés, e com o nariz, e a boca. Fernando Pessoa. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Cara, texto 1. Meu pensamento vem do olho, do ouvido, da mão, do meu pé, do meu nariz, da minha boca. Então o texto 1 está falando que eu penso com os meus órgãos, com o meu corpo. Texto 2 fala, tudo que sei do mundo, eu sei a partir de uma visão minha, de uma experiência minha. Então repara que os dois textos estão colocando para nós, né, uma perspectiva de que meu corpo me entrega respostas, que meu corpo me entrega a realidade,
tá? Os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara, letra A, anterioridade da razão no domínio cognitivo. Gente, alguém falou de razão? Não, eles estão falando que o meu corpo me entrega e não a minha mente. B, confirmação da existência de saberes inatos. Também não, está falando que a gente pensa vivendo, usando o nosso corpo, e não com saber inato. Saber inato é aquele que nasce comigo, tá? C, valorização do corpo na apreensão da realidade. É essa, né? É pela minha experiência, pelo que eu experimento. O meu corpo, ele me apresenta a realidade, ele me mostra a realidade. Gabarito, letra C, tá bom? Alguém falou ali assim, Foucault apoiava os empresários, coach dos empresários. Pelo contrário, gente, Foucault fala isso criticando esse processo, tá? Não é elogiando esse processo, não. Deixa eu ver se tem pergunta mais aí. Francisco, não entendi muito bem a questão 4. Questão 4. Para entender a questão 4, vocês têm que lembrar da aula de Foucault, tá? Lembrar da aula que a gente teve de Foucault. O Foucault é um autor que fala que nós precisamos de indivíduos, precisamos de uma sociedade produtiva. Foucault vai dizer que o capitalismo não quer indivíduos que não entreguem trabalho, que não entreguem esforços, que não entreguem consumo. O doente entrega? Não. Se o doente não entrega, eu preciso disciplinarizar esse doente, ou curando ele, ou mandando ele para longe para ele não contaminar outras pessoas. E aí, gente, essa questão aqui é uma questão fácil, tá? É uma questão que se coloca, o nome, a resposta é o nome do conceito. Sociedade disciplinar. Foucault vai dizer que essa sociedade que busca indivíduos sempre produtivos é uma sociedade da disciplina, tá? É uma sociedade que busca gerar disciplina sobre nós. Tá? Então, assim, eu tô vendo que vocês estão com dúvida em Foucault, tá? Assim, vocês precisam voltar em Foucault. Foucault é um autor muito importante, muito cobrado, tá? E assim, a gente falou de Foucault recentemente, né? Tem 2, 3 aulas aqui que a gente falou da teoria Foucaultiana. Sim, vale vocês lembrarem, voltarem nisso aí, porque o Foucault é um autor que tem caído muito, tá? Questão 7, vamos lá. Eis o ensinamento de minha doutrina. Vivo de forma a ter de desejar reviver. É o dever. Pois em todo caso você reviverá. Aqueles que ama, antes de tudo, se submeter, obedecer e seguir que obedeça, mas que saiba para o que dirige sua preferência, e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. O trecho contém uma formulação da doutrina nietzschiana, do eterno retorno, que apresenta critérios radicais de avaliação da. Meu querido, o que é isso aqui? O que é o eterno retorno em Nietzsche? Nietzsche fala que as coisas de nossa vida se repetem. Como assim se repetem? Que eu tenho que levar uma vida e ter atividades e fazer coisas como se eu gostasse ou quisesse que aquelas coisas se repetissem. Eu devo fazer tudo em minha vida pensando e de alguma forma vivendo como se eu quisesse que aquilo acontecesse de novo. Então, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula. Eu tenho que dar essa aula de uma forma e de uma maneira que eu gostasse tanto dela, que ela pudesse repetir permanentemente, que isso me faria bem. Eu tenho que fazer tudo na minha vida de uma forma que ela se repetisse, o eterno retorno, que as coisas voltassem, tá? E ele fala isso aqui, ó, e não recue diante de nenhum meio, porque ele fala, depois que você descobre o que você gosta, o que te interessa, você não pode recuar de forma alguma. Então, se você descobrir que o que te interessa é ser médico, não recue, não volte atrás. Continue insistindo, né? Transforme a sua prática no eterno retorno até você conseguir aquilo que você almeja. E aí, né, ele vai perguntar para nós o seguinte: quais são os critérios de avaliação desse eterno retorno? Eu vou botar o gabarito logo aqui, porque o gabarito não me interessa, eu quero mais que a gente perceba algumas coisas. Qualidade de nossa existência pessoal e coletiva. Quando Nietzsche fala do eterno retorno, ele está falando de uma qualidade da minha existência, que eu tenho que viver com qualidade individualmente e coletivamente, até o ponto de tudo que eu faço poder se repetir. Gabarito letra A, tá? Muita gente ouviu botando ali letra E. Validade de padrões habituais de ação humana ao longo da história. O Nietzsche não está falando ao longo da história, não está falando de você. Está falando de mim. Ele não está pensando um padrão histórico de repetição. Não. Está falando de mim, de você, de cada um de nós. Então, é um processo pessoal, que a nossa existência como pessoas tem que ser baseada em fazer o melhor possível. Gerar uma vida e uma existência de melhor qualidade possível para levar uma vida a ser melhor.
tá bom? Meu tempo tá acabando, eu vou fazer mais uma pra gente aproveitar mais do tempo aí, tá bom? Vamos fazer mais uma. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios de penhores, as mais repugnantes mutilações, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor, o mais poderoso auxiliar da memória. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo entre homens e animais, marcado pelo... Repara que ele está perguntando aqui, o que distingue, cadê distingue? Aqui, distintivo, o que nos distingue dos animais. Ele está perguntando qual é a diferença de mim para os animais. Qual a diferença? E ele quer que você marque a opção que fala essa diferença. Mas repara uma coisa que ele fala aqui, que é fundamental. Que o homem tem origem no instinto, que gera maior dor e uma coisa muito poderosa, que é a memória. Então ele está colocando que existe uma coisa que só o homem tem, que é a capacidade de ter memória. E se você tem memória, você lembra das coisas que ocorreram em sua vida. Se você tem memória, você lembra que você existe. Você lembra da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, da sua história, de onde você nasceu, da sua condição de renda. Então, o que distingue o homem dos outros animais, segundo a visão do Nietzsche, é você saber que você existe. Você só sabe que você existe porque você tem memória. Então, o gabarito vai ser a letra E, consciência da existência. Tira essa ideia de que todo autor da filosofia acha que o que faz você provar que você existe é diferente dos outros animais é a razão. Quem fala de razão é Descartes, é outra galera. O Nietzsche vai dizer que o que faz que você seja diferente dos outros é você saber que você existe. O gabarito seria letra E, aqui no caso, tá? Eu sei que a gente fez menos questões de filosofia do que fizemos de sociologia, mas é porque filosofia, no caso, a gente demora mais um pouquinho em cada questões, né? A gente revisou aqui Foucault, revisamos aqui questões sobre Sartre, revisamos questões sobre Nietzsche. Repara que todas do Enem, todas recentes já aí do Enem, porque cada vez mais tem caído no vestibular questões de filosofia contemporânea, esses autores do século XIX para cá, tá? Então, bota uma atenção especial aí nas suas revisões, tá? Foucault, Nietzsche, Sartre são autores que valem uma atenção especial por parte de vocês. Belezinha? Meus queridos, excelente noite para vocês. Fiquem aí que daqui a pouquinho tem revisão de história também. Valeu? Abraços! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.